Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço em que nós procuramos olhar para as notícias e pensar nelas do ponto de vista bíblico de um cristão que se serve da Palavra de Deus como, digamos, a sua base para as decisões e para a orientação da sua vida. Nós temos recebido informação, cada vez mais, a respeito daquilo que será, provavelmente, o gabinete ou o governo do presidente Joe Biden, ou seja, do candidato eleito pelos democratas nas eleições americanas. É um tema recorrente por causa da importância que os Estados Unidos têm a nível mundial. O quanto a nossa mídia teve de campanha negativa a respeito de Donald Trump tem tido de positiva a respeito de Joe Biden. O que nos faz lembrar que hoje nós não temos, de fato, notícias. Nós temos apenas interpretação daquilo que está eventualmente a acontecer. A nossa mídia não nos fez um bom serviço no sentido de contar aquilo que se passava. Ela nos deu sempre a sua interpretação dos factos. E Joe Biden é sempre apresentado como algo extremamente positivo, algo extremamente bom. E uma das palavras mais repetidas naquilo que é a composição do seu governo e aquilo que poderá ser a sua linha de governação é a palavra progressista. Ou seja, nós vamos ter finalmente um governo que vai avançar, contrariamente ao anterior, que era uma coisa antiquada e conservadora. Nós vamos ter agora finalmente um presidente com uma agenda progressista. E o que significa isto? Bem, talvez possamos começar por dizer que ele tem uma vice-presidente que é mulher e é negra. Mulher, sim, curioso, porque esta mesma linha gosta de pensar no sentido que ultrapassa a ideia de género, mas, no entretanto, há uma ênfase muito grande de que Kamala Harris é uma mulher. Apesar de que este mesmo grupo depois defende que não existe mais esta questão de ser homem ou de ser mulher, porque isto é apenas uma construção social, o que nos deixa um pouco confusos. Agora, mesmo interessante é esta ênfase em dizer que finalmente temos uma vice-presidente que é mulher e é negra. Quando vemos as imagens de Kamala Harris, no entretanto, ficamos um pouco surpreendidos. Ela não parece absolutamente nada negra, quando muito morena, no máximo, nem sequer mulata. Quando vamos perceber um bocadinho do que é que se passa, ela é filha de Donald Harris, um professor de economia da Universidade de Stanford, simplesmente uma das universidades de topo dos Estados Unidos, uma das mais importantes e mais elitistas. Ele é jamaicano, portanto, ele é filho de um indivíduo perfeitamente branco com uma senhora negra, sim, ou seja, a avó de Kamala Harris eventualmente poderia ser classificada de negra, mas ela assume essencialmente esta posição. Por outro lado, a sua mãe é uma indiana, Shyamala Kopalan, e as pessoas mas estão a ver, olha, a mãe dela veio da Índia, com a ideia de que isto pode representar alguma dificuldade. Atenção, a cultura indiana, além das várias etnias que tem, ela é marcada por uma divisão de castas. E a casta a qual pertence a mãe de Kamala Harris é simplesmente a mais alta de todas. Ela pertence aos brahmanes. Os brahmanes são a nobreza indiana. São a classe da qual pertenciam os sacerdotes de nível mais elevado, os nobres, as pessoas de ricas, os rajás, os marajás, etc. e tal. Portanto, não temos qualquer dificuldade absolutamente em identificar esta senhora como filha de um jamaicano e de uma indiana, sim senhora. Ela representa de alguma forma as camadas imigrantes. Agora, dizer que esta mulher de alguma forma representa as camadas mais pobres e necessitadas do povo afro-americano dos Estados Unidos é realmente muito forçado, porque ela já foi criada na elite, porque ela vem de uma família e de pais que pertenciam a esta elite. Bem, então o que será esta agenda progressista? Bem, progressista no sentido do ambiente, no sentido do aborto, da eutanásia, no sentido da luta contra o racismo e da abertura à agenda digamos, do lado LGBTQI+. O interessante é que tudo isto vai ser imposto através de decreto, ou seja, parece que os democratas com Biden entendem que isto pode ser definido ou decidido ou mudado na mentalidade americana através do bater do martelo, através de uma lei imposta. 70 milhões ou mais de 70 milhões de americanos votaram livremente em Donald Trump. Eles não concordam com esta agenda. Será que é assim tão simples? Metade da população, aliás, uma eleição que foi decidida não é, no topo, não é mesmo ali no risquinho final. As questões do ambiente não se decidem apenas por decreto. Não se pode impor às pessoas.
Há grandes indústrias que estão envolvidas nessa questão e tem a ver com o hábito das pessoas, tem a ver com o orientar as pessoas a respeito da sua forma de viver. Achar que se pode decidir as coisas através de um decreto e acabar com o racismo institucionalizado ou mesmo aquele que acontece no dia a dia é uma tolice grande, porque infelizmente quando se fala em Estados Unidos estamos sempre a pensar em racismo do lado do branco contra o negro e não se pensa do outro lado. O movimento Black Lives Matter acha, por exemplo, que tem o direito de impor a Joe Biden pessoas para o seu gabinete. A propósito de quê? Podemos nós perguntar. O racismo tem a ver com algo que está na mentalidade e no coração das pessoas. Tem que ser trabalhado em termos de exemplo, de comportamento e de forma de estar, não através de uma imposição de martelo, porque isto não vai acontecer assim. O que vai acontecer é um crescimento do aumento desta divisão. Aliás, os estudos todos mostram que depois da presidência de Barack Obama, que era um presidente negro, a questão racial nos Estados Unidos não melhorou, mas piorou, porque simplesmente aumenta a força que vem do outro lado. Infelizmente, esta agenda progressista significará uma facilidade cada vez maior do aborto. Um dos principais meios de comunicação liberal democrata dos Estados Unidos, The Atlantic, tem um artigo de topo em que fala sobre o fim das pessoas com síndrome de Down, em que os estudos feitos ou as análises feitas durante a gravidez levam ao aborto de todas as crianças que têm síndrome de Down. Hoje já será 95% dos casos em que em breve não haverá mais pessoas com síndrome de Down. Isto trata-se de eugenia. Isto trata-se da escolha prévia daqueles que podem viver ou que podem morrer. Isto é o caminho que está a ser seguido pela agenda liberal no que diz respeito ao aborto, à eutanásia, e em breve nós vamos ter testes sendo feitos aos bebés. Impostos pela lei, tem esta definição, não deve nascer porque vai custar muito ao Estado. É este o mundo que nós queremos? É claro, nem precisamos entrar aqui naquilo que diz respeito à agenda do movimento LGBTQI+, ou seja, tudo o que diga respeito à ideologia de género, ao forçar o ponto de um grupo muito, muito pequenino, uma minoria que, na verdade, em termos numéricos seria insignificante, mas que tem uma grande capacidade de mobilização política e que vai impor à esmagadora maioria silenciosa e passiva as suas próprias vontades, querendo confundir, sobretudo, a mente dos nossos filhos e complicar a vida das nossas crianças, porque este é o alvo maligno de tudo isto. O alvo final é poder atracar e fazer a diferença nas nossas crianças. Confundir os nossos pequeninos a respeito daquilo que é algo básico do dia a dia. O ataque está sendo feito de forma direta. E esta agenda progressista vai representar, na verdade, o fundo de muita liberdade. Do ponto de vista cristão, liberdade é algo importante porque ela foi-nos dada por Deus. E tudo aquilo que é um presente divino deve ser respeitado e valorizado. Foi Deus que fez o homem com a capacidade de livre escolha, quando ele podia perfeitamente tê-lo feito, sem possibilidade de decidir. Mas tendo Deus nos feito com a capacidade de escolher, nós valorizamos e vamos sempre valorizar aquilo que é a nossa capacidade de escolher. As posições oficiais não podem ser impostas à população. É o que nós temos verificado, por exemplo, na Bielorrússia, com todas as manifestações, porque temos um governo que é impositivo com a sua agenda de esquerda e quer obrigatoriamente que a população aceite. E a população está a dizer: nós não queremos mais aceitar estas posições. Nós fomos criados como seres livres por Deus e temos que optar. Temos a liberdade de escolher. Podemos até escolher muito mal e Deus nos dá esta liberdade, mas nós temos que ter a liberdade de poder escolher. E progressista nunca será uma agenda que não dá às pessoas a liberdade de pensar e de tomar a sua posição. E que, sob a conta de, teoricamente, ser progressista, na verdade vai oprimir e cortar a liberdade de expressão a esmagadora parte da população nesse país, representando isto um exemplo para aquilo que acontece no resto do mundo. Nosso pensamento e as nossas orações vão para aqueles que defendem a verdade de Deus e a palavra do Senhor, que acreditam na Bíblia e que procuram viver por ela neste país, porque certamente vão ter a sua vida bastante dificultada. Que Deus os capacite, assim como a nós, para sabermos responder e reagir diante daquilo que irá acontecer na nossa realidade também.